Tá apresentando, gente? Tá tudo certo? Tudo certo. Ok. Tô só conferindo aqui. Tá joia. Bom, então, boa tarde, pessoal. Apresento a vocês a minha candidatura à diretoria de recursos humanos. Vou passar aí pelo meu histórico, análise da gestão atual, propostas e resultados que eu espero e considerações finais. Bom, meu nome é Maria Clara, tenho 20 anos, eu curso administração e atualmente eu estou indo para o 4º período. Quando eu entrei na UFMG foi em 2023.2, eu já tive meu primeiro contato aí com a UCJ nesse mesmo período e eu realizei o trainee da UCJ também. Em 2024.1 eu fui efetivada, pude participar de 2 projetos assim logo no início, depois eu consegui participar também de mais 2 projetos ali no segundo semestre. Percebi que eu não me identificava tanto assim com consultoria e prestei o processo seletivo para gerente de RH, passei no 4º edital, e durante a minha atuação, então, como gerente de recursos humanos, eu acompanhei cerca de 16 membros durante o segundo semestre de 2024, tive a oportunidade e o privilégio, né, de ter contato próximo com a empresa toda, pude desenvolver também uma análise crítica e visão sistêmica, habilidades que eu acredito que me ajudam nesse momento agora de candidatura, e, claro, a confirmação também de que eu gosto muito de lidar com pessoas e buscar desenvolvê-las. Então, espero que, como diretora, caso eleita, eu possa continuar lidando com pessoas, desenvolvendo elas e também contribuindo aí para o desenvolvimento da UCJ. Falando um pouco agora da análise da gestão atual, o meu foco foi em 2024, considerando a vacância de TRH, mas com alguns recortes também do ciclo de 2021 a 2023. Começando aí pela parte estratégica, o indicador de diversidade, ele mede a taxa de representatividade, né, de grupos minoritários na empresa, e ao analisar o ciclo de 21 a 23, não alcançamos nenhuma meta ao decorrer dos anos, né? Já em 2024, a performance foi um pouco melhor, batendo a meta no final do primeiro e segundo semestre, isso muito em função da mudança, né, na métrica, que corroborou para uma aproximação da real diversidade da empresa, corroborou também para a retenção dos membros para o outro semestre. Então, sim, em função da retenção desses membros para o outro semestre, também devido à mudança de calendário da UFMG e o plano de metas para o Enege também contribuíram para alcançarmos essa meta. E não bater essa meta nos primeiros semestres, no início dos semestres, muito em função também da atração de membros diversos para o PS, Programa Trainee, e demonstra também a importância dessa questão. Em relação a outros recortes que eu acho que são importantes de ressaltar aqui, é que apesar do indicador não ter performado bem, a gente possui, o CJ, possuímos ações voltadas à inclusão desses membros que são interessantes. Tanto que no segundo semestre de 2021, a composição de mulheres foi acima de 50%, de outros grupos minoritários também a taxa era considerável, assim, mais de 50% dos membros diversos estavam em cargos de liderança. Então, isso mostra que ações voltadas para isso funcionam e são importantes, né, de acontecerem, e eu considero que comitês de diversidade, programas de mentoria que já são realizados desde esse tempo, corroboraram, né, para esse bom desempenho, e é importante que a gente mantenha ações desse tipo e aprimore. Então, considerando agora que a BJ a gente vai precisar, né, elaborar um case e mandar para a BJ, eu penso que em 2025 a gente pegue essas ações que a gente já realiza, mas que a gente possa aprimorá-las e processualizá-las melhor para que mantenha a diversidade dentro da UCJ. Outro recorte que eu acredito que é importante, eu trouxe na minha proposta, é que existam a formalização de indicadores informativos, tanto de porcentagem de membros em cargos de liderança, tanto de retenção de diversidade. Essas imagens aqui são exemplos de recortes que já foram feitos
na RG de 2021, só que esses recortes quantitativos e qualitativos, eles não são um padrão, em algumas RGs tem, outras não, então eu coloco aqui como obrigatoriedade fazer esses recortes para contribuir para a análise mesmo, tanto quantitativa quanto qualitativa da diversidade. Em relação ao NPS, que mensura, né, o grau de satisfação dos membros com a empresa, em 2024 alcançamos a meta nos 2 últimos trimestres, entretanto, existem 2 problemáticas nessa análise. A primeira é que houve uma baixa quantidade de respostas, que pode ter enviesado o resultado do semestre. Segunda é a baixa de respostas qualitativas, que corroboram ali para uma dificuldade em analisar o indicador, buscando solucionar as principais dificuldades dos membros. Então, as principais dificuldades dos membros, elas estão voltadas ali à dificuldade de conciliar as atividades da UCJ com a vida pessoal e acadêmica. Essa dificuldade em específico, ela se repete há muitos anos na UCJ. A sensação de sobrecarga e medo de errar também foi comentado ali em 2024. Então, reforço aqui a importância da gente conseguir insumos qualitativos para conseguir colocar planos de ação efetivos. E voltando agora à análise para o âmbito mais operacional, fiz o recorte aqui da retenção de membros. No atual PE, esse indicador passou a ser informativo, antes ele era estratégico, ali no PE de 2021 a 2023. Entretanto, mesmo sendo informativo, a busca por manter os membros na UCJ, né, por mais de 6 meses vai ser essencial, tendo em vista a meta do PE da rede, que impede que 50% dos membros esteja por mais de 12 meses na empresa. Hoje, a estrutura da UCJ faz com que apenas os membros em cargo de liderança fiquem por pelo menos 1 ano, salvo exceções assim, de consultores que ficaram por 1 ano, assim, sendo essencial, então, propostas que engajem os membros a permanecerem por mais de 6 meses. E a análise interna voltada ali a cursos e capacitações é tarefa essencial do RH contribuir para o desenvolvimento dos membros, e em 2024 as capacitações em company não bateram suas metas de horas, muito em função da vacância do DRH, que é responsável por esse planejamento junto à presidência, e pela análise dos outros anos, pude perceber uma média de cerca de 4 capacitações em company por semestre. Então, acredito que esse seria um número ideal. As horas individuais também performaram mal em 2024 e só bateu a meta do 2º semestre em função do plano de metas para o ENESH. Bom, então, passando agora para as minhas propostas e os resultados esperados, elas envolvem a gestão interna e análise de dados, atração e retenção de membros, interfaces, projetos, marketing e presidência. Primeiramente, né, em relação a essa gestão de dados e indicadores voltados para trazer uma análise mais estratégica para o RH, é a reformulação dos formulários para maior engajamento dos membros, então, de pesquisa de clima, e NPS, como disse anteriormente, a importância, e AVD, a inclusão dos indicadores mensais de diversidade, automatização e centralização ali da avaliação de AVD, para fazer comparações que não existem hoje, então, elas existem, mas elas são feitas manualmente, para relacionar a contribuição dos membros para a estratégia da empresa. Em relação a essas comparações, por exemplo, em relação a níveis hierárquicos, por exemplo, são feitas manualmente. Pior avaliados, melhor avaliados também, esses pontos são todos manualmente, então seria uma forma aí de calculá-los. A gestão à vista, que registraria, né, integraria todos os dados do membro, hoje não é feita da melhor maneira possível e seria muito essencial para ter uma jornada ali do membro, desde o trainee até a saída dele. Os resultados esperados são ter clareza maior dos desafios da UCJ e conseguir embasar melhor as nossas decisões, então usar esses dados de forma mais estratégica, usar eles de forma mais integrada também, e a maior participação qualitativa dos membros nas pesquisas. Em relação à reestruturação interna e desenvolvimento dos membros, a solução proposta por mim seria utilizar pesquisa de clima, então,
como um acompanhamento mais estratégico dos membros e voltar o tempo que era proposto para os acompanhamentos, ele ser mais voltado ali para o plano de desenvolvimento individual, que hoje é só voltado para AVD, nos momentos de AVD. Então, realmente, ali, a gerência de RH seria voltada para o desenvolvimento mesmo dos membros e resolução de conflitos e situações de forma mais estratégica por meio da pesquisa de clima. Acabou o tempo, infelizmente. Então, vou voltar a apresentar aqui o slide da sabatina, tá, pessoal? Passando agora, então, para a nossa rodada de perguntas programadas, começando pela primeira pergunta do Conselho Administrativo. E aí, relembrando, a Clara vai ter 30 segundos para ler, 2 minutos para responder. Bom, acredito que o NPS tem um desempenho inconstante em função da gente não conseguir pegar análises qualitativas mesmo dos membros e entender de fato o que passa com eles dessa forma. A baixa quantidade de respostas também interfere nesse desempenho e a forma como a gente faz as perguntas, formula, né, os questionários do NPS, acredito também que não consegue, de fato, ver a satisfação dos membros perante a UCJ, mas fica muito semelhante ali à pesquisa de clima e uma satisfação momentânea ali do membro. Tendo em vista, então, o desempenho histórico, se manteve em 2024, eu acredito que o RH possa promover ações que impactam no NPS, por exemplo, o retiro, ele teve um impacto positivo no INPS, mostrando para a empresa a oportunidade que eles têm de fazer a diferença também, da forma como eles são sócios. Então, isso impactou ali nas respostas do NPS. O NPS pode ser muito positivo nesse sentido, tanto para a empresa e o RH utilizar a melhor dele, tanto para os membros. Acredito que seria isso. Então, para a nossa segunda pergunta do Conselho Administrativo. Tá. Na minha experiência e visão pessoal da cultura da UCJ, muito em função também do que eu passei como gerente de RH, eu vejo que existem dois tipos de cultura, uma cultura que é fixa, é da UCJ, faz com que a UCJ seja a UCJ, então ela é demonstrada por ações como o hino, a gente bater metas de última hora, e muitas outras questões que fazem a UCJ ser a UCJ de fato, histórias, vivências, mas existe uma cultura que é moldável de acordo com os membros. Então, por muito tempo, os membros da UCJ são conhecidos ali por fazer festas, serem engajados nesse sentido, se integrarem muito, e eu acho que essa integração ela vai
de várias formas diferentes, muito além de festas, mas também em desenvolvimento colaborativo, todo mundo ser um só em prol de bater metas. Então, acho que existem essas duas vertentes de uma cultura. Em relação à recrutação e seleção, eu acredito que o fit cultural ele possa ser melhor desenvolvido durante o processo seletivo. A gente pode fazer perguntas que sejam mais específicas voltadas a isso. Mas, como um todo, eu acredito que os membros estão alinhados ao fit cultural, considerando que o trainee é um momento muito corrido, muito intenso, e aqueles que passam por esse momento já entendem como a UCJ funciona e já estão mais bem preparados para estar trabalhando aqui dentro. E acredito que, como DRH, eu estou aqui para estar, né, como eleita, para nutrir a cultura nesse sentido de integração entre os membros, de engajamento, e como uma forma de centro que pega todas as células e fazem com que elas trabalhem juntas em prol do que é a UCJ. Então, considerando a visão sistêmica que o RH tem. Fez barulhinho. Bom, em relação a esses pontos fortes e pontos fracos que foram pegados nessa análise de ambientes, eu não tive contato com essa análise de ambientes, então não sei exatamente o que foi dito, mas acredito que gaps que são encontrados no RH de conversas e análises que já pude, de diretores de RH que eu já conversei também, o RH é muito reativo e pouco preventivo, então muitas ações deles são pouco eficientes, comentam muito sobre a lentidão do RH e que sempre resolve as coisas quando elas estão muito grandes. Então, acredito que esse é um dos principais gaps que eu conseguia perceber diante dessas conversas e análises. Então, minha proposta está muito voltada para reverter essa forma como o RH funciona, e acredito que entender sobre esses pontos fortes seria essencial. Então, eu gostaria de ter contato, sim, com essa análise de ambientes para poder ser mais crítica acerca do que o RH já foi e poder colocar nas minhas ações iniciativas e ações voltadas a isso. Ok. Agora a gente inicia a rodada de perguntas programadas da diretoria. Bom, em relação aos impactos de uma vacância dentro do trainee, principalmente o planejamento, considerando tudo que é necessário para o trainee acontecer, ele acontece do trainee ser muito feito de última hora. Então, cada passo, ele não tem um planejamento prévio, ele não acontece da melhor forma como ele poderia acontecer, e nesse sentido, não conseguimos reformular processos
provavelmente funcionariam melhor de outra forma se estivessem sendo feitos de forma planejada previamente. As consequências são não utilizar bem os dados que coletamos de todos os processos, desde o processo seletivo, tanto do trainee. Isso impacta, claro, no formato de avaliação dos membros também, e na alocação deles e na vivência como um todo. As principais melhorias vão ser realizar esse planejamento prévio, ter uma gestão de conhecimento muito bem estabelecida do PS. Eu comento muito das POPs na minha proposta, então, dessa maneira, o planejamento poderá ser feito da melhor forma, e assim, reformular também aquilo que não está funcionando tão bem, e utilizar também de benches e sempre os CJs para auxiliarem a gente nessa parte de recrutamento e seleção. Acredito que seria isso. Passando agora para a segunda pergunta, diretoria executiva. Bom, as principais razões de encerramentos antes de 1 ano são consultores que permanecem por apenas 6 meses, não veem tanto valor em ficar mais na UCJ, considerando que não se interessaram, ou por cargos de liderança. Existem também os que não permanecem em função de estágios serem mais interessantes do que o valor que vê na UCJ. Existem também os casos em relação a não conseguirem se manter mesmo na UCJ por questões financeiras, então, ou procuram estágios, ou porque não conseguem mesmo se manter. As principais áreas, né, de atuação seria reforçar aquilo que alguns diretores já colocaram como proposta. Acredito que o cargo de consultor líder vai ser uma boa forma de engajar um membro que talvez não vê tanto valor no cargo de liderança, de gerência, mas poderia ver valor em se especializar em uma área que é de interesse dele. As capacitações também serem uma forma de reter os membros e tornar o cargo mais interessante ainda, então, tanto para consultor líder quanto para as gerências. O aumento da quantidade de gerências também, então agora temos gerência de marca, gerente comercial, que foi dividido em 2, né? Então, e gerência de inovação também é uma forma de manter os membros a partir dos cargos de liderança. E fomentar a permanência a partir de cargos de liderança também. Acredito que os comitês de diversidade fazem isso de alguma forma bem, e nos auxílios de PS, o CJ Mulheres foi muito positivo esse semestre nesse sentido, dando muito apoio, suporte, conversas nesse sentido auxiliam muito também, e reforço mesmo a positividade, o impacto positivo que cargo de liderança tem na vida dos membros. Passando agora, então, para a nossa última pergunta programada. Os resultados tangíveis que são obtidos pelos acompanhamentos, eles são muito focados em entender como que está a vivência do membro, entender possíveis gargalos que podem estar acontecendo, fazer alinhamentos entre gerentes e consultores,
o RH também está ali como uma base de apoio para o membro em relação a algo que eles têm dificuldade. Então, os resultados realmente voltam muito para o cotidiano do membro e a forma como ele pode lidar com as situações, em forma de comunicação, em forma de feedback. Alguns têm dificuldade ali, então, gestão de tempo, então o GRH ele pode estar auxiliando nesse sentido. Questões de desmotivação com o projeto também acontecem. O GRH está ali para ver como que está realmente o trabalho daquele membro e entender qual que é o motivo daquela desmotivação e conseguir reverter essa situação. Então, o RH tem essa visualização, né, do desempenho dos membros de uma forma mais abrangente e consegue auxiliar de melhoria contínua. Acredito que o PDI seria muito importante nesse momento. E isso fortaleceria, consequentemente, a cultura de resultados. Eu acredito que o endomarketing, pelo menos no ano de 2024, não foi muito bem interagido entre marketing e RH, e o RH não conseguiu trazer tanto o que os membros realmente queriam para conseguir engajá-los. Então, um ponto fraco assim, do RH, que eu busco na proposta trazer de volta esse melhor alinhamento e trazer possibilidades mais estratégicas que, de fato, engajam os membros. Passando agora, então, para a nossa rodada de perguntas. E aí, só relembrando a todos vocês, a ordem é Conselho Administrativo, Diretoria Executiva, Gerência e Consultores, mas a gente não tem nenhum representante do Conselho Administrativo para realizar perguntas nesse momento, então a gente vai iniciar a ordem pela Diretoria Executiva. E aí, vai seguir o mesmo formato que a gente já estava seguindo anteriormente, 30 segundos para formular a pergunta, 2 minutos para responder a pergunta, as réplicas e as tréplicas, caso tiverem. E aí a gente vai começar, então, com a diretoria executiva. Podem levantar a mão. Então, a gente começa aí com a pergunta do Gabriel Gomes. Pode perguntar. Beleza. Primeiramente, Clara, parabéns, né, pela candidatura, pela proposta. Para embasar minha pergunta, eu vou ler um trecho do livro de 25 anos da UCJ e depois vou te fazer uma pergunta que eu espero que você responda com sim ou não e depois faço uma outra colocação em cima, tudo bem? Tudo bem. Então, o trecho é o seguinte, que está falando na parte de pensando estrategicamente. A atitude de dono também sempre foi presente. Isso fez com que nossos resultados fossem alavancados pelo comprometimento de nossos membros. Euler Santos, diretor de qualidade em 2002, relembra: nós íamos nós íamos na faculdade aos sábados para poder pintar a UCJ e reformar o lugar, durante férias ou finais de semana. Então, a minha pergunta é o seguinte, dado, né, esse contexto que a gente consegue ver que a atitude de dono era bem exacerbada, você acredita que a atitude de dono, hoje, ela é tão fomentada quanto era antigamente, ou é um gap, né? Pode responder da forma que você acha melhor. Eu acredito que é um gap. Certo, concordo com você, no caso, né? Já que você acredita que é um gap atualmente a atitude de dono entre os membros da UCJ. O que você acredita que a gente precisa fazer para superar e, principalmente, o que você vai fazer enquanto diretora de RH para contribuir com isso? Eu acredito que o foco nesse sentido, para ter uma atitude de dono, é necessário um sentimento de pertencimento. Então, as pessoas se sentirem pertencentes ao CJ, elas, consequentemente, se engajam. Primeiramente, o que precisa ser feito em muitas ações dentro da UCJ é os membros, assim que entram, entenderem a importância daquilo que acontece,
seja em bater metas, seja em participar de eventos. Então, desculpa te interromper, então você acredita que o gap principal seria a gente não conseguir transparecer para os membros a importância deles frente a bater metas, ao que a gente precisa do engajamento deles? Eu acho que é um primeiro ponto, mas ele não é o único para um sentimento de pertencimento. O que mais, então? Segundo, exemplo, acho que ver diretores e gerentes agindo como donos corroboram para isso também. Tá. Não vai dar tempo de terminar, mas ok, obrigado. Não, tudo bem. Eu vou passar para a minha pergunta agora, gente, que eu estava com a mão levantada, mas abaixou na hora que eu falei. Mas, vamos lá. A gente, primeiramente, parabéns, né, pela sua candidatura. Claro, a gente trouxe na última RM um contexto financeiro, né, atualmente que a UCJ está enfrentando, em que a gente teve que realizar uma série de corte de gastos, dentre eles, a boa parte da verba para ações de endomarketing. Você trouxe uma série de alternativas aí na sua proposta para engajamento de membro, para justamente fomentar esse pertencimento na empresa, esse engajamento, essa colaboração dos membros como um todo. E eu gostaria de saber de você, dado ao contexto que a gente não vai ter verbas para fazer ações com premiações financeiras, com brindes ou coisas nesse sentido, quais ações de endomarketing que você vai estar priorizando nesse contexto atual que a UCJ está enfrentando, e como você, enquanto diretora de RH, enxerga esse cenário da gente não ter verba, né, recursos financeiros para estar investindo nesse ponto em específico, o que você busca fazer para reverter essa situação? Não, justo. Eu comento muito dessas possibilidades de ações que podem ser feitas, mas são somente ideias, elas dependem muito do que é a necessidade dos membros, tanto para se sentirem engajados, quanto para se sentirem reconhecidos. Eu acho que o reconhecimento vai além de prêmios e reconhecimentos, mas a cultura de feedback eu acho que é uma grande formato, assim, não é exatamente endomarketing, mas é um bom formato, assim, de gerar reconhecimento, que seja no mandou bem, seja no dia a dia do projeto. Em relação a endomarketing, existem formas também de gerar, né, esse engajamento que não seja físico ou financeiro, que sejam realmente, assim, entender o que os membros veem como reconhecimento e engajamento fora de ações, que sejam integrações dentro da própria empresa, um quadro de membros engajante, um quadro que fale sobre o que está acontecendo e que os membros se sintam pertencentes. Acho que estou repetindo muita palavra, mas enfim. Tá certo, obrigada. A gente vai agora, então, para a pergunta do Moraes. Vou só virar o cronômetro aqui. Boa tarde, Clara. Parabéns pela proposta. Você falou na primeira pergunta programada que a baixa do ENPS está relacionada à formulação das perguntas e ao baixo número de respondentes. E como você teve uma certa dificuldade assim, em responder quais ações você faria para melhorar o ENPS, eu gostaria de te perguntar também o que você pensa sobre a conduta que o RH historicamente tem, uma conduta passiva, né, que o RH historicamente tem de coletar informações, visualizar, fazer diagnósticos de várias coisas, mas muitas das vezes não gerar ações de fato para melhorar essas coisas. Então eu te pergunto, que tipo de ações que você, como diretora, faria para melhorar a atitude de dono e promover também uma cultura de resultados que permita que a empresa cumpra as metas do planejamento estratégico? E isso tudo está envolvendo com engajamento, com percepção de valor, né, dos membros, verem valor e se sentirem donos da empresa. Não, certo. Primeiramente, sobre o NPS, a ideia é que existem esses formulários, apesar de serem dados e informações e parecerem ser passivos, eu acredito que eles são muito necessários. Então, o INPS, primeiramente, coletar de forma mais qualitativa as percepções mesmo dos membros, de forma trimestral,
e eu pensei em utilizar também o tempo da RM para que as pessoas não sintam que elas precisam fazer isso fora. Foi uma das reclamações dos consultores de gastar esse tempo de alguma forma fora da UCJ, então eles poderiam responder aqui, já que é trimestralmente mesmo. Mas fora do NPS, eu acredito que existem outras ações do RH que buscam de forma mais ativa essas informações dos membros. Então, por exemplo, a interface com projetos, eu acho que ela é uma das interfaces mais essenciais, porque os membros, considerando o corpo operacional, está em projetos. Então, essa interface... Claro, desculpa te interromper, mas assim, além das pesquisas, quais ações você faria para melhorar a vivência dos membros e promover engajamento e interação? Ah, certo. Entendi que eram só as informações. Acredito que o engajamento está ali no desenvolvimento dos membros. A melhor forma de engajá-los é desenvolvendo eles, que é por isso que eles entraram na UCJ, por isso o PDI vai ser essencial nesse momento. Obrigado pela resposta. Agora para a pergunta da Nicole. Ei, Clara, parabéns pela sua candidatura. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre os programas de mentoria do trainee. A gente até conversou com isso quando você estava elaborando sua proposta, a gente falou que não via que era muito efetivo, e eu vi que você trazer um programa de mentoria mais robusto, com mais horário de reunião, mas eu não entendi muito bem quais seriam suas ações para realmente melhorar esses programas de mentoria e como que a gente faria para as pessoas engajarem mais, né? Para a gente realmente conseguir fazer a diferença nesses comitês, assim, né, com a diversidade. Queria que você elaborasse um pouquinho melhor para mim. Tudo bem. Os programas de mentoria, eles vêm não sendo feitos da melhor forma, os próprios inscritos, né, não se interessaram tanto pelo programa de mentoria. Acredito que, primeiramente, entender que, de fato, não funcionou. Eu coloquei ali, naquele momento, os horários. Por umas das dores, algumas pessoas não puderam participar, mas outras dores, acredito também, sejam que não veem como aquilo vai impactar no processo deles. Então, eu comento sobre pautas mais relevantes. A ideia da mentoria mesmo vai ser ter um momento ali da pessoa se sentir mais... qual que é a palavra? Pertencente, um espaço mais... acolhedor para aquela pessoa? Entendi. Mas aí você pensa da gente continuar com esse sistema de falar sobre case interview, de como fazer, ou você acha que isso não funciona? Era mais isso sobre que temos, o que a gente vai fornecer para eles, que seria diferente, que eu não entendi tanto. Tá. Eu acredito que é importante ter o programa de mentoria tanto no processo seletivo, tanto no trainee. Exatamente pautas assim, não recordo agora o que eu tinha pensado, tá. Mas acredito que o que é feito hoje não está funcionando tão bem. Sim. Então, em relação ao case, eu não acho que está gerando tanto valor assim. Então, sim, eu também acho algo que vai repensar e colocar em prática. A gente pode ir pensando nisso também. Obrigada. Sim. Passando agora, então, para a rodada de pergunta das gerências. Podem levantar a mão, quem for perguntar. Começando, então, com a pergunta do Pedro. Boa tarde, Maria. Fico muito feliz com a sua candidatura, gostei muito dos seus pontos que você tocou. E, assim, eu queria perguntar um pouco mais sobre o programa Trainee, que é uma coisa muito importante no CJ aqui, faz alguns alinhamentos com a cultura da empresa. E, assim, tem uma parte que você fala sobre a Cumbuca e mudar a Cumbuca para uma prova escrita, e eu não entendi muito o porquê que você quis mudar esse tipo de avaliação da Cumbuca para a prova escrita. Assim. Quais são as vantagens que você viu aí? Não, justo. Uma das nossas dores da Cumbuca é ter gerentes o suficiente para estar realizando elas. Elas precisam de um planejamento prévio que dificulta a execução boa dela. Dessa vez a gente fez individual, antes ela era feita em grupo. A gente achou muito interessante essa avaliação individual, mas
ocupa mais do tempo e não necessariamente conseguimos, de uma forma quantitativa, avaliar da melhor forma possível os participantes. Então, uma prova escrita, ela seria uma forma de colocar tudo num horário determinado ali. Teríamos mais horários também para capacitação, então um horário específico para a prova, todo mundo poderia fazer ao mesmo tempo e teria esses dados mais quantitativos. E o tempo, assim, que sobraria seria voltado para capacitação, algo que eu sinto que é uma dor do trainee, em, de fato, capacitar os membros ali naquele momento, e eles se sentirem preparados na vivência ali, primeiramente como consultor. Entendi. E assim, e antigamente era feito, sim, por meio de uma prova, antigamente, e foi cortado. Tinha algumas que provas. você acha que conseguiu? Tinha algumas provas e tinha algumas cumbucas. Então, era misturado. Não sei exatamente por que foi cortado e manteram só as cumbucas com o grupo, né? E depois passou para o individual. Tá, entendi, então. Então é isso. Valeu, viu? Vai agora para a pergunta da Lorena. Ei, Clara, tudo bem? Parabéns pela sua proposta e pela sua candidatura. Então, a minha pergunta ela vai de encontro com uma coisa que você trouxe na sua proposta a respeito do cargo de RH. A gente sabe que a gente tem 2 vagas e atualmente só uma delas está ocupada. E que você foi de RH agora nesse último semestre. E você, até ao longo do semestre, comentou comigo algumas questões um pouco mais estratégicas que você gostaria de trazer para o cargo. E você comenta essa reformulação dele na sua proposta. Tirar o de RH dessa função meio que de psicólogo, por assim dizer, e deixar o cargo mais estratégico, mais atrativo. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que você pensa em operacionalizar isso de fato. Bem, bem como foi já dito por alguém em alguma pergunta, o RH utiliza muito das informações de uma forma passiva, não é muito ágil, não muito eficiente. Eu acredito que trazer a estratégia para mais perto do gerente de RH é essencial, porque ele também impacta ali no engajamento e na motivação dos membros, tornar o cargo mais atrativo também, a partir, então, dessa maior análise de dados e analisar os dados de forma mais estratégica. Operacionalizar isso seria, primeiramente, tornando a pesquisa de clima mais assertiva. O processo seletivo, né, de gerente de RH teria que ser modificado e, nesse processo, o próprio GRH poderia se desenvolver, se capacitar nesse sentido. Claro que não são análises muito profundas ali de dados, mas é uma forma de ver os dados que impacte ali no trabalho deles, que eles possam trazer isso de forma prática mesmo, das informações dos membros. Eu falo muito de uma jornada dos membros, então eu preciso que os dados sejam integrados e para a gente conseguir fazer essas análises. E o GRH também está impactando mais no desenvolvimento dos membros. O acompanhamento ficava muito confuso, entender como que está a vivência dele e ajudá-lo, né, no desenvolvimento. O PDI ficava muito voltado só para AVD de 3 em 3 meses, então trazer esse PDI para mais perto e desenvolvê-lo mais e realmente focar no desenvolvimento dos membros. Eu acho que vai ser essencial e a base do GRH. Beleza, obrigada, Clara. Agora a Sofia. Pode perguntar, Sofia. Então, primeiramente, Clara, eu queria te parabenizar pela sua proposta. E, na verdade, a minha pergunta era a mesma que a Lorena já foi realizada, então eu passo para a próxima pessoa. Ok. Então, Gabriel Henrique, pode perguntar. Boa tarde, Clara. Parabéns pela sua proposta, pela sua candidatura. Com a sua proposta, eu achei ela assim, bem rica em questão assim, de soluções. Você traz ali várias propostas de melhoria, né, assim, dentro de RH, passando pelos trainee, uma reformulação do dentro de RH, de endomarketing também.
Só que eu senti, assim, muitas soluções, muitas propostas, então acho que faltou você falar um pouco assim, sobre qual você iria priorizar nesse seu primeiro momento, assim, no seu início de gestão, caso eleito. Então, eu queria esse espaço para você falar quais seriam as ideias que você tem como prioridades para estar aplicando assim, inicialmente e por que você vê elas assim, como urgentes e de maior prioridade para esse momento. Não, justo. Eu também concordo que existem muitas soluções, eu consegui desenvolver bem algumas. Muitas são uma base para que tudo aconteça. Então, por exemplo, eu coloco a reformulação, né, das pesquisa de clima, NPS, ADD, como minha prioridade. Assim que eleita, já seriam realizadas no próprio mês. O planejamento do trainee e planejamento de capacitações também seriam as prioridades. Não são exatamente propostas minhas, mas são funções do meu cargo que eu vejo como essenciais no primeiro momento. Considerando a reformulação, né, das pesquisas, eu conseguiria também reformular aí como seria o cargo de gerente de RH. A ideia é que já temos, né, um GRH, a próxima processo seletivo ainda seria como o anterior, e durante o semestre a gente poderia ir reavaliando e reformulando, né, atualizando esse cargo, vendo como ele funcionaria, e no segundo semestre que seria, né, de fato, a mudança do manual do cargo, realmente desenvolvendo eles ali no próprio processo seletivo. Muitas reuniões que eu proponho, elas já seriam feitas assim que eu entrasse no cargo, então já seriam ali do cotidiano. O desenvolvimento do PDI também ficaria aí para ser desenvolvido junto com a reformulação das pesquisas, então, junto com a presidência, né, que é algo que vai ser feito em colaboração. Eu acredito que seriam essas as que vão mais impactar e precisam ser feitas já no início do semestre. Ok, obrigado. Beleza. Para a pergunta da Isabela. Oi, Clara. Primeiramente, parabéns pela candidatura e também pela proposta. E a minha pergunta é mais relacionada a essa parte de retenção de membros que você cita na sua proposta. E eu queria entender melhor como que você pretende aproximar os membros do PDI, que você até citou em algumas respostas aqui dessa batina sobre o PDI, sobre como que você pretende melhorar ele. E eu queria entender como que você pretende colocar ele mais em prática na realidade da UCJ, assim, visando realmente a retenção de membros. E realmente essa meta que você colocou na sua proposta de que pelo menos 50% dos membros permaneçam por mais de 12 meses. Não, justo. Essas propostas, assim, elas não foram criadas por mim, já foram colocadas aí como possíveis soluções. Eu reforcei o impacto do RH que vai ter na realização, né, dessas propostas. Então, o PDI seria um plano de desenvolvimento realizado ali entre o acompanhado e o GRH. A ideia é que pense ali, primeiramente, no que a pessoa quer para os próximos 6 meses, planos de ação, realmente formular ali o PDI, e os acompanhamentos mensais seriam uma forma de acompanhar como que está sendo feito isso. Junto ao PDI tem o programa do mentoring, então é uma forma de essas mentorias que seriam feitas serem focadas ali naquilo que o membro quer desenvolver. Então, se eu não me engano, o mentoring seria um pequeno grupo de pessoas, então, considerando pessoas que querem se desenvolver ali em finanças, elas se juntariam, estariam desenvolvendo isso. Esse programa de mentoria seria uma forma de desenvolver os membros, eles já saberem de que formas eles querem se especializar e terem esse espaço para se especializarem no outro semestre, né? Como, por exemplo, finanças ou marketing, ou até, enfim, processos, dependendo das soluções da UCJ, mas realmente trazendo para mais perto esse desenvolvimento e não deixando, eu sinto que os cursos individuais, por exemplo, eram meio jogados e deixava para vocês se resolverem, o RH seria esse apoio, suporte, até para saber o que fazer, que tipo de curso fazer, livro, ler, enfim, todo tipo de desenvolvimento que existe, seria realmente um foco nisso. Eu acho que isso vai gerar retenção. Enfim, tem outras questões de retenção também, mas... Entendi, obrigada pela resposta. Agora a pergunta do João Nogueira. Boa tarde, Maria. Primeiramente, te parabenizar
pela sua proposta, pela sua candidatura. Eu queria falar um pouco sobre trazer a consciência de que o endomarketing ele possui 3 pilares: ações motivacionais, ações de apoio à gestão e ações estratégicas. Eu vi na sua proposta que você trouxe bastante ações motivacionais, mas eu senti um pouco de falta daquelas ações estratégicas mesmo, porque o RH ele tem um papel, ele é responsável pela conscientização do colaborador sobre os princípios e objetivos que a empresa tem no geral. E tendo noção mais ou menos que a minha leva foi uma leva bem atípica e nós tivemos membros que saíram da UCJ promovendo falas, por exemplo, a UCJ se comporta como se me pagasse salário. Eu queria ouvir o que você tem, o que você tem de inovação para trazer para a gente sobre esse aspecto, sobre uma parte mais estratégica do seu cargo, caso você se torne uma diretora de RH. Certo. Não sei se eu traria exatamente neste momento uma questão muito inovadora. Eu acho que o RH está num momento até antes de uma inovação, ele está precisando se restabelecer, se reestruturar e utilizar bem das informações que ele tem. Quando eu falo muito dessa parte estratégica, talvez eu até não esteja pegando tudo que igual você falou, mas no sentido de usar bem dos dados que a gente tem, conseguir integrar eles e falar, isso aconteceu por causa de outra coisa. Então, uma pessoa saiu exatamente por essas questões. Acontece muito de uma pessoa sair, ela fala uma coisa para o RH e, na verdade, é outra, também tem essa questão. Então, é uma tentativa de utilizar melhor dos dados para pensar estrategicamente. Sim, endomarketing só uma fala. Endomarketing não é só sobre gastar dinheiro também, assim. Então, você tem alguma ideia, por exemplo, para estimular o pessoal a comparecer mais ao retiro, por exemplo, aos eventos que a UCJ promove? Olha, primeiramente, eu até comentei isso com o GG. Primeiramente, é entender a importância e o impacto. Tirando aqui um retiro, mas colocando o próprio cargo de uma pessoa dentro de um projeto. A partir do momento que ela entende o impacto que ela pode ter, ela entende o porquê de estar indo num retiro, por exemplo, ou fazendo tal questão dentro do projeto. Acabou o tempo. Obrigado. Vai agora, então, para a pergunta da Ana Luísa. Oi, Clara. Primeiramente, parabéns pela proposta, pela candidatura. A minha pergunta vai um pouco mais sobre a questão do marketing mesmo e na questão que você citou na sua proposta sobre recrutamento, né, atração e recrutamento dos membros, que você falou que a gente tinha que aprimorar o recrutamento e atrair mais membros diversos, mas eu senti um pouco de falta de como você faria isso, de quais ações e propostas você coloca, né, para atrair esses membros diversos, principalmente porque levando em consideração que quem toca o comitê de diversidade são gerentes, diretores, pessoas que acabam, às vezes, tendo muitas coisas para fazer e não conseguem dar tanta prioridade para isso. E aí eu queria entender de você como que você acha, assim, que que o marketing e o RH, que você falou que não teve muito um alinhamento no último semestre, podem se alinhar e trazer melhores propostas para poder atrair esses membros diversos. Não, justo. Eu acho que talvez eu tenha ficado um pouco com o pé para trás de falar um pouco sobre essa atratividade, porque eu acho que ela fala muito da comunicação que a UCJ tem perante a face, né? Quando eu falo do recrutamento, eu acho que é mais sobre, a partir dos inscritos que a gente teve, como mantê-los no processo seletivo. Tanto no recrutamento, acho que eu comento muito do recrutamento, não só de membros diversos, mas todos, a falta de informação que às vezes repassa para os inscritos. Até de comentários aí dos novos membros, que eles comentaram, eu utilizei aí, porque eu falei, nossa, realmente faz sentido. O marketing, por exemplo, vocês vão lá e postam na rede social sobre o processo seletivo. Mas quem vai realmente explicar para vocês como vai funcionar o processo seletivo é o RH. Então, eu comentei daquele criar um roteiro, seria a forma do RH repassar melhor as informações do processo seletivo para que vocês, marketing, conseguisse repassar essas informações realmente para a face e a gente conseguisse reter essas pessoas, atrair essas pessoas. E a participação dos assessores trainees também é algo que eu comento, que eu acho que seria importante, para aproximar realmente todo o processo seletivo ao recrutamento já, e ser uma coisa mais
em conjunta. Traria mais ideias também nessas reuniões mensais que eu comento também. Obrigada. Agora a pergunta do Leandro. Boa. Clara, boa tarde. Parabéns pela sua candidatura e pela proposta também. Eu quero dar continuidade para a questão que o GG trouxe no começo da sabatina, com relação ao papel de sócio, né? Tipo, realmente exercer essa função aqui. Que quando o tempo estava acabando, você estava falando sobre postura de diretores e gerentes, que isso incentiva muito a ter essa questão assim. Então, dentro disso, eu queria entender se, na sua visão hoje, os diretores e gerentes da UCJ, eles não têm essa postura que realmente incentiva. Assim, e se você vê, tipo, pontos de melhoria, ou como que você enxerga essa postura atual da diretoria? Justo. Eu vou comentar até algo antes, que eu pude analisar. Teve em alguma diretoria, não nossa, atrás, que o RH não estava muito bem alinhado, a diretoria de RH não estava muito bem alinhada com as outras diretorias, e comentaram sobre como isso pode impactar. Então, primeiramente, é importante uma diretoria estar muito bem alinhada com a estratégia, com o que a UCJ precisa, as necessidades da UCJ para conseguir repassar isso. Da diretoria, isso repassa para os gerentes. Então, gerentes que entendem o impacto das ações deles. E existe uma obrigatoriedade ali, quando um diretor fala para um gerente o que ele deve fazer também, tanto que os gerentes, quando falam também para os seus consultores, participarem de algo. Então, eu comentei muito sobre entender a importância, entender o impacto que participar ou fazer certas ações contribuem para o que a UCJ precisa, e ela vem muito do exemplo. Eu não acredito que são ações muito uau que precisam ser feitas, mas ser algo mais equilibrado entre todos. Então, uma diretoria alinhada, uma geretoria alinhada, teria uma UCJ alinhada também. Não, perfeito. Então, assim, dentro da sua visão, hoje a diretoria da UCJ não tem a postura ideal para que os consultores e o restante dos membros se sintam pertencentes e exerçam essa função de sócio. Existiu uma geretoria que sim. A geretoria atual ainda não sei, porque são muitos novos. Então, acho que veremos aí como será. Ok, obrigado. Agora a pergunta da Giovana Senra. Oi, Clara, boa tarde. Primeiramente, parabéns pela sua candidatura. E a minha pergunta é mais relacionada à pesquisa de clima. Na sua proposta, você menciona que a pesquisa de clima é a ferramenta que os membros menos veem efetividade, né? E que os dados não são, de certa forma, aproveitados durante o acompanhamento. Então, como que você propõe essa reformulação da pesquisa de clima para que, de certa forma, ela seja mais bem aproveitada juntamente com a AVD, né? Porque a AVD já é, assim, uma proposta justamente mais focada para os membros, mas como que você propõe essa reformulação da pesquisa de clima? Não, justo. Primeiramente, pesquisa de clima, eu acredito que é uma reformulação dos questionários mesmo. Por exemplo, já ouvi muitas questões, aquela parte, sinto-me alegre com o meu trabalho. Não vê, a própria pessoa que está respondendo não vê muita no que isso vai levar, no que está realmente entendendo sobre a minha vivência enquanto membro. Então, eu acredito que algumas perguntas elas podem ser mais diretas ao ponto, realmente tirar ali a informação que o RH precisa. Então, primeiramente isso. Em segundo plano, houve na pesquisa de clima, né? Não utilizavam bem da pesquisa de clima durante os acompanhamentos e muitas pessoas deixavam de responder ou não respondiam da forma como poderiam, porque no acompanhamento eu falo lá o que eu tiver que falar, ou não respondi porque ia ter o acompanhamento de qualquer forma. Então, essa reformulação vai ter essa parte de reformular perguntas mais diretas, ser mais curta, ser mais direta ao ponto e, de fato, tirar informações que o RH precisa.
Perfeito. Eu ia, acho que fazer mais uma pergunta, mas era mais relacionada ao ponto que você tocou, sobre os membros não responderem à pesquisa de clima, né? Você como DR, eu acho que nem vai dar tempo de responder, então deixa pra lá, na próxima eu faço. Mas obrigada por responder a pergunta. Tudo bem. A gente abre então aí agora para a rodada de pergunta dos consultores. Podem levantar a mão. Pode perguntar, Mabile. Boa tarde, parabéns, Clara, pela candidatura. Na sua proposta, você cita sobre a criação de um procedimento operacional padrão. Eu queria saber como que isso vai funcionar mesmo no dia a dia, assim. Você fala qual? Eu comento ele em dois momentos, no trainee e na gestão de conhecimento. No trainee, 4.1. Não, no trainee mesmo. Não, ok. 3.4.2. Ele seria voltado para, como que eu falo, destrinchar tudo que é feito no trainee. É uma forma mais interna de planejar o trainee, executá-lo da melhor forma, e de gestão de conhecimento também, só que do trainee. Então, realmente destrinchar todos os procedimentos, todo o planejamento que é necessário. Então, tempo de recrutamento, o que tem que ser feito, né, do RH, processo seletivo, cada parte do processo seletivo também ser muito bem desenhada, e do programa trainee também. Então, quais momentos são importantes de acontecer, em que momento que são importantes de acontecerem, falando de uma forma bem abrangente mesmo, mas a ideia é essa, de conseguir destrinchar melhor e planejar melhor. Entendi, obrigada. Mais alguma pergunta dos consultores? Sim. Pode perguntar, Felipe. E Maria, boa tarde. Parabéns pela candidatura. Então, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais abrangente. Como você pretende melhorar a experiência do membro, né, do consultor, para ele enxergar valor no seu trabalho? No trabalho do RH. Isso, voltado ao RH, né? Como você, diretora de RH, ajudaria nesse processo? Tá, eu acredito que o RH está muito voltado para a vivência do membro como um todo. Então, considerando tanto o desenvolvimento dele, quanto o zelo pelo engajamento. Então, a gente comentou muito aqui de engajamento, muito sobre sentimento de pertencimento, mas eu acho que o foco está no desenvolvimento. Todo mundo que entra na UCJ, o objetivo central é se desenvolver, se preparar para o mercado de trabalho. Eu acredito que o RH é um apoio nesse desenvolvimento. Então, por exemplo, o gerente de RH é o que mais tem proximidade com o corpo operacional e gerentes. Ele está ali para realmente utilizar bem os dados e pensar estrategicamente mesmo no que vocês precisam. O DRH, por exemplo, traz as capacitações em company. Então, o foco, para mim, pelo menos, é essa vivência mesmo. E aí a gente trabalha muito com a resolução, né, de conflitos, resolução de conflitos de comunicação, conflito de pessoas, conflito... esse olhar da empresa toda e corroborando para o que precisa. Então, o projeto vai estar muito focado nas metas, vai estar focado no trabalho que vocês precisam desempenhar, e a gente vai estar focado na vivência de vocês e como essa experiência se dá. Falo muito da jornada do membro também, então entender desde o início, desde o trainee, quais são as dificuldades de vocês, o que vocês tinham de necessidade ali, pontos de atenção, levar até a saída. Acho que contribui tanto para a retenção, tanto para a experiência positiva, entendimento do que vocês podem fazer aqui dentro. Beleza, obrigado. Não.
Se não tiver mais nenhuma pergunta dos consultores, a gente volta então a rodada para a diretoria. Pode perguntar, Gabriel. Qual dos Gabriéis? Ah, é. O Gomes. Vixe, o microfone dele bugou. Ok. Então eu vou passar para a minha pergunta. Clara, na sua proposta você citou algumas ações para engajar a presença dos membros, né, no CD. Então você citou ali de ter dias no CD próprios para soluções do CJ, ou dias próprios para as células da empresa irem também, para as equipes dos projetos. Eu queria entender de você como que você pensou esses dias, se seriam dias obrigatórios, se seria meio que livre a participação das pessoas, e se for livre, como que você vai garantir que de fato os membros da empresa vão engajar e vão, de fato, estar presentes no CD nesses dias. E você trouxe mais também de uma opção, né? Você trouxe a opção de ter dias das células, dias dos projetos, dias das soluções. Como que isso seria organizado ao longo da semana? Seria meio que simultâneo? Qual foi, assim, a sua ideia? Eu queria que você explicasse um pouco melhor. Não, tudo bem. Eu deixei essa ideia em aberto, porque eu acho que ela vai depender muito da necessidade mesmo, das células, dos projetos, do que está sentindo que é uma necessidade mesmo. Em relação, por exemplo, o dia de projetos, eu acredito que seria livre e viria muito por exemplo, o GRH com o GP vão ter um contato muito próximo, entender quais estão sendo as principais dificuldades do projeto, então o próprio GP pode puxar essa ação, né, de trazer os consultores dele para perto e pensarem em soluções conjuntas. O CD é um ótimo espaço para esse tipo de coisa. Em relação à troca de informações, acontece muito de uma pessoa saber fazer uma coisa muito rápida e passar para outra pessoa e torna o trabalho muito mais eficiente. Em relação às soluções, se tiver uma solução que está sendo está muito em atraso, o projeto não está indo como poderia estar, então trazer essa possibilidade de vamos conversar sobre a solução, quais são os gargalos, pensar em conjunto, trazer de volta essa colaboratividade mesmo que necessita em uma EJ. Claro que todo mundo pode trabalhar de casa, eu vejo durante o acompanhamento, eu percebi que muitas pessoas preferem, mas tá no momento ali na faculdade e vai colaborar para o projeto, acredito que teria engajamento das pessoas em prol do bom desempenho e do melhor trabalho possível que poderia ser feito ali. Então, é mais você. Obrigada. Nada. Então, para a pergunta da Nicole agora. Ei, Clara, eu queria te perguntar um pouquinho sobre o nosso comitê de diversidade. Queria até agradecer a menção, fiquei super feliz. Mas, assim, a gente fez o comitê, assim, o que achei que foi bem legal, né, o CJ Mulheres, nesse último semestre, mas eu sei que, assim, outros grupos que a gente tem acabaram nem rolando, e no CJ Mulheres também a gente acabava faltando muitas meninas não iam nos encontros que a gente fazia. Aí eu queria saber o que você pensa sobre isso de realmente engajar as pessoas a participarem, porque eu acho que é isso que vai fazer a maior diferença, sabe? A gente ter o espaço já vai ser super importante, mas se as pessoas não forem, acaba que a gente não consegue fazer a diferença que a gente quer, né? Aí eu queria saber o que você pensa mais para isso, para realmente comover as pessoas a participarem. Só trazendo um contexto histórico também, o CJ Mulheres, ele costuma ser mais, não é da produtivo, mas acontecer mais há muitos anos. É mais frequente, eu acho que devido à maior quantidade de mulheres, assim, enfim. Ele geralmente funciona mais, as pessoas responsáveis se engajam mais nesse sentido. A ideia é que exista um padrão
que possa ser feito por todos os grupos de diversidade. Então, primeiramente, processualizá-lo, torná-lo ele um pouco mais tranquilo de ser feito, não depender tanto da iniciativa de quem é responsável, e não deixar a responsabilidade só para a pessoa, o RH também seria o responsável. A ideia é que o Comitê de Diversidade seja um espaço para conversa, para troca de ideias, troca de experiências mesmo. Muitas meninas que puderam participar viram o valor nisso. Então, a ideia é que seja padronizado, então tenham temas relevantes junto com sempre os CJs, que é algo que recorrentemente acontece no CJ Mulheres. Esses ambientes mesmo para conversa, algo que era realizado antes pode ser realizado também, estudos coletivos para processos seletivos. É realmente um ambiente de apoio e de... Aí você acha que da gente, assim, só promover esse espaço, você acha que já adianta para as pessoas participarem? Porque eu senti que faltou um pouquinho. Eu acho que não é não vai dar tempo de terminar, o lugar que é uma coisa aqui. A gente vai agora, então, para a pergunta do Gabriel Moraes. Ele passou a vez o Gigi voltou? O Gigi voltou. Tem muito tempo. Mas, beleza. Clara, o que acontece? No momento das perguntas e gerências, né, o João levantou um ponto muito importante, que teve um membro que saiu da UCJ falando o CJ se comporta como se me pagasse salário. Eu queria entender, na sua visão, o que você pensa acerca desse tipo de frase, de pensamento, assim? Responda breve, por favor. Eu acho que não é um comentário que não faça sentido, mas que ele é voltado só para alguns membros que têm essa sensação dentro da UCJ e que tem muito a ver com conciliação de atividades. Você quer perguntar mais alguma coisa? Então você acha que ele é um comentário que, em certa forma, faz sentido? Em certa forma, sim, mas não é a realidade. Tem fundamento, mas é só a forma da pessoa. Tem fundamento? Porque, assim, na minha opinião, vou compartilhar aqui com você, isso daí deveria ser um tipo de pensamento que deveria ser expurgado da UCJ. Eu acho que ninguém aqui deveria... Todo mundo que entra aqui sabe que não vai ganhar salário. Mas eu acho que todo mundo que entra aqui deveria ter a noção de que deveria se dedicar muito mais do que num estágio CornoJob ganhando R$ 1.800, porque aqui você tem uma oportunidade de desenvolvimento e abertura de portas muito maiores. Queria saber, você concorda com esse meu pensamento? A gente deveria expurgar esse tipo de questionamento aqui da UCJ, de pessoas que não estão dispostas a se dedicar porque a gente não paga salário? Sim, eu acredito que tem a ver com o alinhamento da cultura do fit cultural. Então, uma pessoa que está aqui na UCJ, ela deve entender que não é um trabalho que você recebe, não é um trabalho fácil só porque você não recebe, mas que o valor que traz ao trabalhar aqui dentro da UCJ E como que devemos começar a fazer isso? Você acha que o erro, então, está, por exemplo, no nosso processo seletivo, que a gente não deixa tão claro como que as coisas funcionam aqui dentro? O que você acha que a gente deve fazer para que isso não aconteça mais no CJ e a gente não tenha membros saindo com esse tipo de fala? Não acho que é só processo seletivo, acredito que possam, eu até falo ali na proposta, a entrevista de fit cultural, acho que ela pode ser muito mais bem formulada para tirar realmente insumos, mas acredito que tem mais coisa nisso, e eu não vou conseguir responder. Tá bom, obrigado. Tá, de nada. Agora sim, a gente vai para a pergunta do Gabriel Moraes. Boa tarde, parabéns pela proposta de novo. Você falou bastante sobre o desenvolvimento na sua proposta, que é muito importante, né, uma vez que o desenvolvimento dos membros é a missão da empresa, que é o que a gente faz, mas a visão da empresa, que é o como a gente faz, é sermos milionários até 2026, porque a nossa estratégia parte do pressuposto que o membro se desenvolve de fato na medida em que ele executa mais projetos. Porém, muitas das vezes, os consultores se sentem sobrecarregados ao executar exatamente aquilo que promove o desenvolvimento para eles, que é executar projetos, e isso se deve à falta de engajamento com a empresa e, às vezes, até mesmo falta de compromisso com seu próprio desenvolvimento /futuro, como é o exemplo da citação que o GG acabou de fazer. Aí eu queria te fazer uma pergunta mais objetiva, se você acredita que isso acontece
por questões de perfil de membros que a gente atrai ou de como a UCJ se relaciona em engajar esses membros e promover esse compromisso? Ou um pouco dos dois também? Eu queria fazer primeiro essa pergunta mais objetiva. Tá. Eu acho que casos, como o GG comentou, eles existem, mas são minoria. Então, a gente pode atuar de forma mais pontual e entender o que, de fato, faltou na nossa análise dessa pessoa entrar, ou durante a experiência dela, se ela mudou de ideia, porque existe. A pessoa entra dentro da UCJ, achando que dá conta e que é aquilo que ela quer mesmo, e depois ela muda de ideia. Então, faltam dados para serem interligados e a gente entender o que, de fato, acontece com essas pessoas. No outro ponto, eu acho que existe pessoas que estão em vários projetos, elas veem valor, mas eu acho que existe espaço para a gente capacitar de forma mais assertiva dentro de projetos. Existem mentorias, existem... mas você acredita que isso acontece por a questão de perfil de membros que a gente atrai, ou de como a UCJ se relaciona com os membros, ou um pouco dos dois? Eu acho que é mais da forma como a UCJ se relaciona com os membros do que o perfil. Tá, beleza. Aí, tipo assim, quais ações você traria como diretora para aumentar esse engajamento dos membros como a empresa e consigo próprios, estando mais dispostos a trabalhar em prol dos resultados da empresa e do seu próprio desenvolvimento? Ainda tempo, infelizmente. Mas a gente abre agora, então, a rodada de perguntas para a gerência. Pode perguntar, Giovana. Certo. Eu ia fazer essa pergunta, mas não deu tempo. A minha pergunta era relacionada, por exemplo, ao engajamento dos membros. A gente sabe que muitas vezes esses membros não respondem, por exemplo, à pesquisa de clima. E os membros, no geral, acabam não se engajando tanto nessa parte que é mais de responsabilidade do setor, né? Como, por exemplo, o PDI, a AVD, a pesquisa de clima. Como que você pensa, atuando no cargo de DRH, como que você poderia, de certa forma, amenizar essa situação? Tá. Baseando muito nos comentários que os próprios consultores abordaram sobre o que eles não gostavam nessas pesquisas de clima, os formulários que eles são longos, eles não são objetivos, eles não entendem a importância daquilo. Então, baseando muito nisso, a reformulação é baseada nisso, para ela ser muito direta ao ponto e vocês entenderem o impacto que isso causa. Apesar de terem algumas pessoas que não respondem, existe também o favor, vai lá e responde. Vocês, como membros de uma empresa, vocês têm que fazer coisas assim em qualquer lugar que vocês estiverem de empresa. Então, é algo processual, burocrático, mas que é necessário. Tirando isso, em relação a... Me perdi na minha própria resposta, mas enfim, os formulários serem mais objetivos, vocês entenderem mais o objetivo disso e a importância. E existem as pessoas também que respondem às pesquisas de clima, entendem a importância. Perguntas mais objetivas também, vocês não terão problema de responder e a gente conseguir tirar insumos. Aí vem essa. E a partir dessa mudança, você acha que, de certa forma, a gente vai conseguir trabalhar nessa manutenção dos membros da empresa? Ou no aprimoramento deles? Eu acredito que sim, mas porque ele não está baseado somente nesses formulários, mas também em outras partes que existem aí. Então, sejam as reuniões de alinhamento com os GPs e as reuniões de acompanhamento mesmo com os membros e a proximidade que o RH tem com a empresa toda, isso auxilia para que tudo funcione. E aí, dados, que eu comentei muito sobre dados. Bem, obrigada pela resposta. Vai agora, então, para a pergunta da Ana Luísa. Ótimo. A minha pergunta vai muito de encontro com a pergunta do Moraes. E aí, antes de formular minha pergunta, eu vou ler um trecho da sua proposta e aí eu vou formular ela logo em seguida. A interface marketing RH é crucial para fortalecer a atração e engajamento dos membros da UCJ, especialmente considerando o foco estratégico FMG.
Com a criação do cargo de gerência de marca, surgiu a oportunidade de fortalecer a imagem da UCJ na face, aumentar a atividade de eventos e melhorar o engajamento do processo seletivo. Visto que você respondeu para o Moraes que muito do engajamento da UCJ tem muito relação mais com a nossa relação com a empresa, e no último semestre, um dos maiores problemas que nós, marketing, tivemos com relação ao engajamento da empresa foi principalmente falta de engajamento nos eventos, nas ações que a gente promovia, não só em eventos no geral, mas, tipo assim, justamente aquela questão de, por favor, respondam esse formulário. E aí eu queria entender como que você, como diretora de RH, pretende fazer para que esses engajamentos nessas ações que não são obrigatórias aconteçam e como que você enxerga que a sua atuação como DRH pode mudar um pouco essa realidade de engajamento no geral. Não, certo. Eu sei que eu já repeti muito sobre isso, mas eu baseei muitas coisas em entendimento da importância e eles verem realmente como eventos e esse engajamento auxilia tanto, impacta tanto positivamente neles quanto na empresa. Ações específicas. Eu acredito que vai ter que ter muita conversa entre o marketing e RH nesse sentido para realmente entender o que se passa. Eu não tenho uma resposta exatamente nesse sentido, porque eu acho que faltou mesmo do RH conseguir tirar essas informações, por isso eu tanto falo de tirar informações mais estratégicas, utilizar melhor das informações que a gente tem, para conseguir transformar isso em ações efetivas, que sejam em eventos, que seja eventos fora, né, eventos, sei lá, carreiras do CJ, eventos como retiro mesmo, então está muito baseado nisso. Então, obrigada. Agora a pergunta da Sofia. Maria, a minha pergunta está mais voltada para a gestão do tempo e também a conciliação entre a vida pessoal, acadêmica e a UCJ, que a gente vê que é um problema que os membros, comumente, eles falam sobre isso. E na sua proposta você falou que não será o RH que resolverá esse problema, mas ele pode realizar ações para conseguir mitigar ele e deixar ele reduzido. Então, eu queria entender um pouquinho melhor sobre você como diretora de recursos humanos, qual seria a sua atuação em relação a isso? Ótimo, Sofia. Em relação a isso, conciliação já é algo que é muito comentado como dificuldade entre os membros, não só esse ano, como outros muitos anos. O GG comenta muito ali do livro da UCJ, comentam ali no livro da UCJ sobre essa conciliação e essa dificuldade. Eu vejo o RH como ele pode trazer ações que possam impactar, não só o RH, a UCJ como um todo mesmo, impactar positivamente para que essa dificuldade não seja tão exacerbada. Então, acho que ela vai muito de cada pessoa e cabe ao RH entender qual que é a necessidade dessas pessoas. Algumas pessoas, gestão de tempo já ajudaria muito para que essa pessoa tivesse uma vivência boa aqui dentro da UCJ e essa conciliação não fosse uma grande questão. Então, na gestão de tempo ali, mesmo a pessoa estando em um projeto, em cargo de assessoria, ela continua motivada, continua vendo valor dentro da UCJ e, consequentemente, continua aqui. Para outras pessoas, poderia ser, então, sentimento de pertencimento, sentir que está num ambiente produtivo, bom, que ela gosta de estar ali, então, estar no CD, estar com amigos, é o suficiente para ela ver valor também, para além do desenvolvimento que ela tem aqui dentro. Então, cada um tem um tipo de motivação, e isso manteria a pessoa dentro da CJ, apesar de não conseguir conciliar isso. Então, o RH está em entender quais são as necessidades, focar tanto individualmente quanto no geral para cada um, e levar isso da melhor forma com todo mundo. Não sei se faz sentido. Entendi. Vai agora, então, para a pergunta da Lorena.
Parabéns de novo pela proposta e pela candidatura, Clara. A minha pergunta, dessa vez, ela é um pouquinho mais abrangente, porque a gente sabe que a gente passou por um período de vacância aí do cargo da RH, a gente sabe que é um cargo bem importante, que impacta diretamente na vivência dos membros, e você trouxe vários pontos na sua proposta, inclusive foi uma preocupação que você até demonstrou ao longo do semestre, perguntando algumas vezes a respeito disso, você estava impactando de forma positiva na vivência dos membros, eu como uma das suas acompanhadas que você trouxe para mim. E agora, como DRH, acredito que você vai ter um pouco mais de autonomia, e eu queria saber quais vão ser, assim, caso eleita, suas primeiras ações frente à célula que você acha que é mais importante a gente priorizar nesse momento de até reformulação que você trouxe. Acho que eu comentei sobre isso com o Gabriel, mas basicamente a prioridade vai ser realmente nesse primeiro mês aí, primeiro mês, primeiros 2 meses, focar na reformulação dessas pesquisas, desses formulários, reformulação de como a gente analisa esses dados também. Existem formas bem simples de só integrar esses dados mesmo e eles serem mais produtivos. As reuniões que vão acontecer mensalmente, que eu acredito que vão ser uma forma de alinhar realmente ações estratégicas e elas serem realmente produtivas e a troca de informações serem mais assertivas também, mais produtivas, que é algo que o RH falta rapidez, agilidade, falta produtividade, vai ser muito baseado nisso, e planejamento. Então, eu estou baseando muito nisso, as formulações, restabelecimento da célula e planejamento. Então, planejamento do trainee, planejamento de capacitações já temos um formulário rodando sobre o que vocês querem, muitas pessoas já responderam, então, aproveitar também das reuniões de entrada, onde todos estão falando o que eles querem se desenvolver, então, já colocar em prática tudo isso mesmo, nesse sentido de planejamento e reformulação, baseado no desenvolvimento dos membros. Em outras questões, em relação ao engajamento, acho que vai ser muito durante a gestão e durante esse entendimento das necessidades dos membros. Beleza, obrigada. Agora a pergunta da Isabela. Beleza. Então, Clara, a minha segunda pergunta que eu tenho é que eu vi durante sua proposta a respeito sobre a cultura do feedback, e eu queria entender como que você acha que se pode atuar para garantir que essa cultura de feedback ela realmente aconteça na prática, assim, dos projetos e das equipes da UCJ. Certo. A cultura de feedback, eu acho que ela já está num momento que ela poderá ser colocada em prática a partir da metodologia ágil que está sendo implementada em projetos. Existem as sprints, então serão momentos de feedback tanto do liderado para o líder, tanto do líder para o liderado. Acredito que nesse momento os membros vão se deparar com como fazer um feedback, como dar um feedback. Claro que todo mundo pode procurar por se capacitar sozinho, mas eu acredito que o RH é uma boa base de apoio nesse sentido, por ter muito contato com feedbacks. Então, tanto em repassar os feedbacks ali no momento do trainee, dar feedbacks em AVDs, enfim, RH tem muito contato com esse tipo de ação. Então, tanto na frente de desenvolvimento individual, cada um com a sua necessidade de aprender a dar feedbacks ou receber, tanto de perceber que, eu tenho feedbacks para dar para o meu gerente, eu tenho feedbacks para dar para o meu consultor, e na frente também de capacitações, se é uma dor de todos da empresa, tanto de comunicação não violenta, feedbacks, e a gente pode ir se desenvolvendo cada vez mais nesse sentido, e é mais para implementar mesmo essa cultura, eu acho que a gente já está ao passo disso acontecer. Obrigada. Não de nada. Isso mesmo. A gente vai agora para o comentário do João Nogueira. Clara, as perguntas que eu estava com a intenção de fazer foram caindo uma por uma, então eu vou te fazer uma pergunta mais aberta, assim, no geral. Eu queria... a minha leva, a penúltima leva, é considerada uma das mais desengajadas, uma das mais distantes da UCJ, assim. Eu queria ouvir a sua opinião, a sua análise crítica sobre o que
o que talvez tenha acontecido? Foi uma falha da UCJ no geral, uma falha da geretoria, foi uma falha do processo seletivo? E sobre a sua gestão, caso você seja eleita, o que você enxerga como uma das principais ameaças, assim, na sua gestão, que pode colocar tudo a perder, digamos assim, de certa forma? Mais ou menos isso, que agradeço. Uma pergunta de cada vez, peraí. Em relação à sua leva ser desengajada, acredito que existem tipos diferentes de engajamento. Na sua leva, haviam comentários de engajamento tanto para responder formulários, tanto para estar em reuniões longas, então comentavam muito sobre isso, mas, por exemplo, minha leva também comentavam sobre isso, na participação de eventos de integração. Acho que sempre existirão fatos de desengajamento, e está aí o RH para entender o que está desengajando a leva e buscar reverter de alguma forma. Você tinha outra pergunta, eu ia para outro caminho e já fui me perdendo. Sobre ameaças, assim, fraquezas que a UCJ tem agora, algum tipo de gap que a gente pode encarar como realmente uma ameaça na sua gestão, no que se refere a RH no geral. Um problema, uma problemática que você enxerga atualmente. Tá. Uma grande ameaça, não sei, assim, como se fosse, meu Deus, tudo a perder, mas eu acho que a questão, igual o GG comentou, de pessoas que saem com uma experiência negativa da UCJ e se tornam detratores, porque a gente tem muitos detratores da UCJ na face, então vai além também do marketing, mudar a comunicação de vocês para com os alunos, mas também de quem participou daqui e saia com uma boa visão. Seja a pessoa que saia com 6 meses ou não, ela saia com uma boa visão da vivência dela aqui, vendo muito valor. Então, acho que ver valor na experiência aqui dentro é essencial. Excelente, pertinente demais, agradeço. Volta, então, a rodada de perguntas para os consultores. Pode perguntar, Frederico. Boa tarde, Clara. Parabéns pela candidatura e pela proposta. Eu queria saber só como você se sente no caso de ser eleita, como você vai lidar com a meta da UCJ, né, de se tornar uma EJ milionária nesse ano e no próximo. Então, quais seriam as principais ações, assim, primordiais para fazer também com que os membros, tanto da minha leva quanto das próximas, continuem, para que evitar, no sentido de sobrecarga dos atuais membros, quais seriam as principais estratégias como DRH para manter os futuros consultores? Tá, justo. O RH pode tanto colaborar para isso, não que seja factível no momento agora, mas aumento de número de consultores mesmo, aumento da quantidade de pessoas efetivadas, poderia ser uma das soluções, né, para a gente chegar até 1 milhão. Acredito que vai ser essencial entender o que EJs que estão mais à frente de nós fazem, e como elas fazem projetos, e como elas lidam, né, com a experiência dos membros, para que eles sejam tanto retidos quanto trabalhem de forma mais produtiva. O RH vai sempre se basear ali, então, como está sendo a experiência do membro, as ações que estão sendo implementadas já, e que eu reitero que são importantes, e as ações que já vieram vão ser essenciais para ter a base para a gente conseguir entender, tá, e agora, o que a gente pode fazer para chegar até lá. Se a gente não tem nem a base, eu não vejo nem quais ações podem ser feitas para a gente chegar lá. O RH realmente precisa de uma reestruturação e restabelecimento, não só porque estava sem DRH, mas por ser muito reativo e pouco preventivo. Entendi. Obrigado. De nada. Bom, pessoal, se não tiver mais nenhuma pergunta dos consultores, a gente volta a rodada para a diretoria.
Clara, a minha próxima pergunta, na verdade, não é uma pergunta, eu gostaria mais de ouvir a sua opinião, porque no último INPS a gente teve o seguinte comentário de um dos membros da UCJ. A UCJ tem algumas questões sistemáticas complexas de serem resolvidas, complicado convidar alguém para um barco com furos. Eu gostaria mais de ouvir de você a sua interpretação sobre esse comentário em específico. Tá. Acredito que o comentário vai estar envolto de a sensação que os membros têm perante a execução do trabalho deles. Então, não senti que a execução do trabalho deles realmente está ou gerando valor para eles mesmos, ou gerando valor para os clientes. E essas situações complexas talvez sejam relacionadas também às nossas dificuldades de alta rotatividade. Acredito que a gente possa estabelecer muita coisa. Gestão de conhecimento, por exemplo, já diminuiria essas questões de alta rotatividade. Em relação à execução essa sensação de que estão executando bem os projetos e realmente gerando valor, vai falar muito da sensação de estarem capacitados para estarem fazendo isso. A minha interpretação foi mais para esse sentido. Então, saírem do treino e não se sentirem capacitados. Pode falar. Você acredita que essas questões sistemáticas complexas que essa pessoa abordou, então, estão mais relacionadas à execução de projetos do que à gestão da UCJ como um todo? A minha interpretação foi mais para esse sentido, já levando para o RH, mas eu achei o comentário da pessoa muito abrangente. Ela não foi muito específica no que ela quis dizer. Então, realmente, foi só uma interpretação, que seria os sistemas complexos. Isso pode ser tanta coisa. Então, a interpretação foi essa, mas não achei muito produtiva o comentário. Passando agora, então, para a pergunta do Gabriel Gomes. Perfeito. Clara, dos tópicos, né, que sempre é abordado, assim, às vezes quando a gente está discutindo questão de carga de trabalho, etc., sobre a ociosidade do gerente de RH. O comentário que eu vou tecer agora não é uma crítica a você, é uma crítica ao modelo como o cargo é estruturado, que no caso, abrindo em algumas semanas aqui, que não tem tanta atividade do trainee e nem acompanhamentos, né, que geralmente é uma semana de acompanhamento só, passa a impressão de que o gerente de RH fica com bastante tempo ocioso, de fato, né, conferindo a agenda. Na sua proposta, você detalha que quer deixar o cargo mais estratégico, etc. Isso, ao meu ver, envolve tirar um pouco, né, dessa carga operacional do cargo, né, deixar mais estratégico, você ficar mais voltado a analisar indicadores, realmente pensar e não ficar ocupando tantas funções operacionais. Dado que o gerente de RH já não tem tanta carga operacional assim, você deixar ele mais estratégico, algo que eu concordo de ser feito. Você acredita que ainda assim é necessário nós termos 2 gerentes de RH, visando que ter uma liderança a mais na UCJ pode estar inchando o nosso corpo, pode também uma questão de verba ali a mais que a gente teria que destinar uma verba maior para uma pessoa poder se capacitar, etc., ocupando um cargo de liderança. Eu queria ouvir de você. Você acredita que realmente nesse formato a gente precisa de ter 2 gerentes de RH ou seria algo que iria ter muito tempo ocioso? Tá, justo. Eu entendo o entendimento que as pessoas têm do gerente de RH, mas eu não acredito que o GRH está envolto só do acompanhamento. O acompanhamento acaba sendo o ponto central no sentido de pegar informações dos membros e poder fazer algo com eles. O GRH ele usava ali das últimas 2 semanas, né, para fazer os acompanhamentos, e as outras 2 em relação a pequenas tarefas. Desculpa, vou te interromper porque tem pouco tempo. Eu também não acredito que seja só envolto do acompanhamento. Justamente sobre isso, né? Você vai, por exemplo, passar a ter um pouco menos de acompanhamento. O que esse gerente de RH vai estar fazendo nesse tempo ali? Você pode até citar, por exemplo, se você quiser, coisas que você fazia enquanto não estava em reunião, que realmente não dá para perceber na sua agenda. Eu acho que eu só transformei os acompanhamentos que eram antes em outro tipo de acompanhamento. Então, acompanhamento do PDI e a utilização
boa da pesquisa de clima, precisaria sim de 2 de RH para acompanhar cada um. A gente vai agora, então, para a pergunta do Gabriel Moraes. Clara, parabéns pela sua proposta de novo. Em alguma das perguntas anteriores, você mencionou sobre ver o que as outras empresas fazem também, né, sobre a reestruturação do RH. E eu acho uma ideia interessante. E eu observo, assim, nesses 4 meses que eu tenho me relacionado com outras empresas juniores maiores do que a UCJ, eu percebo que muitas delas, o que é o equivalente ao nosso acompanhamento com o RH, eles fazem com lideranças diretas do próprio trabalho em si. Então, o gerente de RH não fica por conta desse tipo de tarefa, e eles fazem muito movimentos ali de promoção do engajamento, de interação entre os membros para manter um bom clima. E eu não estou falando de pesquisa de clima, nem estou falando realmente criar ações para promover um bom clima, para promover a interação entre os membros, para que pessoas interajam. Eles estão coordenando o desempenho das pessoas. E eu queria te perguntar o que você pensa sobre essas coisas que eu citei. Justo. Relacionando até sua pergunta, seu comentário, né, junto com o do GG, eu acredito que o GRH tem uma potencialidade muito maior do que a gente utiliza hoje. Na minha proposta, eu trouxe muito essa questão do desenvolvimento, que seria uma oportunidade, já que a gente tem o GRH, dele ter essa pauta e ações de engajamento estariam ali entre o RH como um todo. Não pensei em quem seria o responsável realmente, se isso poderia ser passado para o GRH, se isso seria algo do DRH, mas eu acho que a gente tem muito a aprender com essas empresas ainda. O RH tem muito espaço para melhoria e, nesse primeiro momento, as minhas propostas são uma forma de ver o que vai acontecer se a gente agir dessa forma, e a gente veria. No momento, eu acredito que 2 GRH seriam necessários, mas existe possibilidade também da gente mudar tudo e ver, acho que pode restabelecer as obrigações aqui, o que cada um vai precisar fazer. Legal. Para além dos indicadores do RH em si, como que você vê a contribuição do RH para a estratégia da empresa como um todo? E nisso eu coloco aqui como topo a missão e a visão da empresa. Tá. Olha, eu vejo o RH como a célula que como uma... O negócio travou ali, eu acho que acabou o tempo mesmo. Esqueci do tempo. Desculpa. Júlia, tá aí? É que a minha internet caiu um pouco. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Okay. Tá, joia. Vai então para a pergunta da Nicole. Oi, Clara. A minha pergunta agora ela vai direcionada para a parte do calendário que você falou sobre capacitações. Eu acho que eu até cheguei a comentar que assim, a gente estabelecer um calendário, eu acho que é uma ideia ótima, mas eu queria saber mais a sua ideia em relação à permanência dessa atividade assim ao longo do tempo, porque acho que eu até comentei que para você fazer um calendário e seguir esse calendário de capacitações ao longo do semestre, ao longo dos meses, você precisa realmente de tempo, né, para planejar tudo direitinho, e também tempo para se organizar, tem que ter uma certa disciplina, certa organização assim como um todo. Eu queria saber como que você planeja fazer com que isso persista para além do seu mandato também, assim, pessoas que seguirem depois de você, continuarem com isso, desprenderem esse tempo para realmente fazer esse planejamento e seguir com isso, sabe? Entendi. Não, ótima pergunta. Primeiramente, sobre essa calendarização, né? Acho que existem 2 vertentes de... A gente tem parceiros, esses parceiros têm as próprias... os próprios temas, e entender que a Incompany pode agir de acordo com as parcerias e os temas que eles abordam e que podem fazer sentido para o CJ, e
trazer realmente os parceiros têm um nome, né, e trazê-los aqui para dentro é interessante e gera muito valor para o CJ, e temas que sejam de acordo com a necessidade dos membros e a possibilidade de sempre os CJs e próprios membros darem, é uma forma de não ser muito, como que eu falo, não ser uma coisa muito consolidada assim, que essa modificação, essa abertura possa ser uma forma de gestão de conhecimento. Entendi. Não ser um planejamento muito estático e ter essa abertura para mudanças pode ajudar na gestão de conhecimento. Claro, a gestão básica, o básico da gestão de conhecimento, que é falar como as coisas podem funcionar, qual a melhor forma de fazer as coisas, acredito que é uma forma de manter. Então, o que eu pensei agora foi isso. Sim, entendi. Obrigada. A gente volta, então, agora a rodada de perguntas para a gerência. Ninguém? Não, gente, a gente tem tempo para mais 2 perguntas. Eu vou abrir para, de maneira geral, quem quiser ser as 2 últimas perguntas da nossa sabatina de hoje. Pode perguntar, Gabriel. O script aqui. Quanto mais trabalho, maior a sensação de sobrecarga e a insatisfação. Então, se isso acontece, maior deve ser a nossa obrigação em promover valor para os membros e ações de engajamento e cultura. Então, o que a empresa precisa, de fato, é que os membros sejam felizes em trabalhar e se desenvolver através do trabalho, cumprir nossa visão. Então, como você acredita que você pode estar ajudando a promover isso enquanto diretora de RH? Calma, me perdi um pouco. Você fala promover a motivação dentre sobrecarga? Isso. Essa motivação em meio a esse tanto assim, de coisa, né? Sobrecarga, saber conciliar faculdade, o CJ. Então, como você, como o RH, pretende estar auxiliando os membros para isso? Tá. Primeiramente, eu vejo a base da motivação ser ver valor naquilo que você está se propondo a fazer. Não necessariamente isso é só para o RH, mas colocando aqui, já que eu estou falando muito sobre desenvolvimento, sobre trazer muito esse valor para o membro, seja o corpo operacional, seja gerentes, enfim, cargo de liderança, esse desenvolvimento ser o principal foco de valor que as pessoas veem dentro da UCJ e que esse tipo de ação diminui a sensação de sobrecarga. É uma das formas que o RH pode atuar nesse sentido. Não vejo como a gente gera motivação, mas a gente gera outras questões que impactam na motivação, que impactam no clima. Então, respondi. Respondeu. Ok, obrigado. Ok. Agradeço. Mais alguém, pessoal? Lorena, pode perguntar. Então, Clara, a minha pergunta ela vai de encontro com uma das coisas que você trouxe na sua proposta, sobre meio que uma lacuna que fica na relação entre GRH e GPs, pelo menos foi uma coisa que você notou ao longo da sua gestão. E você coloca como uma solução a gente fazer uma reunião, pelo que eu entendi, com os dois GRHs, se a gente tiver 2 GRHs, e o GP para discutir. E aí eu queria só que você explicasse um pouco melhor o que você pensou. Se seria como se fosse um acompanhamento, mas não voltado especificamente ao GP, e sim aos projetos dele, da perspectiva dos consultores, como é que seria? Então, o acompanhamento, ele, para quem nunca participou de um acompanhamento, ele acontecia de uma forma de entender como que está a vivência do membro, seja gerente, seja consultor, e a partir dessas questões, entender o que estava acontecendo, se era algo que o GRH podia interferir, ou alinhar, ou comunicar, enfim, é bem essa mediação que existe
dentro da UCJ, e essa mediação para tudo mesmo, por isso que eu falo muito da visão sistêmica. Mas, enfim, esse acompanhamento também era voltado para o membro e para o desenvolvimento do membro, entender o que está acontecendo com ele, vamos desenvolver em tais aspectos, enfim. A minha ideia é realmente dividir esses dois momentos. Eu acho que perde a produtividade quando se faz uma reunião nesse sentido. Então, algumas reuniões eram de 1 hora com o gerente, por que não torná-la mais produtiva? Então, o GRH acompanhando um gerente, provavelmente não acompanharia os consultores desse gerente, ou pelo menos alguns e não todos. Então, existiu uma necessidade de alinhamento entre o gerente de RH, e eu acho que não era tão produtiva. Então, realmente ter uma reunião voltada para esse tipo de situação, de entender quais são as dores dos consultores junto com o gerente, e as dores do gerente mesmo em relação a isso, mas com os dois GRHs atuando de forma mais assertiva nesse sentido. E já que também o GRH vai ter contato também com os diretores, que essa proximidade a gente percebeu que foi muito produtiva. Então, é mais nesse sentido, realmente, de tornar algo que já acontecia de forma mais produtiva, que antes eu concordo que os acompanhamentos tinham essa dor e esse gargalo. Perfeito, obrigada, Clara. Então, pessoal, a gente finaliza a nossa sabatina de hoje. Gostaria só de relembrar que o formulário de eleição vai ser enviado ao final de todas as sabatinas, então a gente vai para vocês. Eu acho que não está muito boa a internet da ajuda, não, gente. O horário foi alterado, então vai ser a partir das... Peraí, gente, vocês me ouvindo? A minha internet está realmente muito ruim. Não. Mas... Você comentou que o horário do quê foi alterado? Para as 4 da tarde, por causa do estágio dos meninos. É isso. Ah, tá. Tá bom, então. Mas eu mando no informativo certinho para vocês, mas muito obrigada aí pela participação de todos. Muito obrigada, gente. Obrigado, Clara. Boa sorte aí. Eu que agradeço. Boa noite, professor. Tchau, gente. Obrigado.